A língua é responsável por identificar os sabores e as texturas dos alimentos. Além do paladar, ela está envolvida no processo digestivo, na fala e na libido. Saiba mais sobre esse músculo versátil no Saúde em Prática, que começa agora. Certamente você já deve ter ouvido falar que a saúde do corpo começa pela boca. Antigamente, os médicos costumavam observar a língua dos pacientes para completar o diagnóstico. Alterações nesse órgão podem ser indícios de que alguma coisa não vai bem com a saúde, tanto no campo físico como no emocional. Mas qual é o aspecto de uma língua saudável? Quem nos responde é o patologista e professor do curso de odontologia da Universidade de São Paulo, Alberto Consolaro. Vamos ver. A língua tem na sua composição dezenas de músculos coordenados entre si para executar as várias funções e movimentos. Então nós podemos falar que por fora a língua é revestida pela mucosa, mas toda a essência, mais de 80% da estrutura da língua é músculo. Um músculo estriado, um músculo esquelético, que permite toda essa dinâmica que a língua apresenta nas funções. O aspecto normal de uma língua é uma superfície áspera, rosa claro, lisa, sem fissuras, sem feridas. Na sua parte lateral, ela perde a aspereza e na sua parte ventral, ela fica mais lisa, mais macia. As alterações de cor, de superfície da língua acontecem principalmente nessa parte superior, na parte dorsal, assim chamada, que é a parte mais áspera, onde estão os órgãos dos sentidos, né? Especialmente o paladar, né? E quando há alterações de cor, isso pode significar a presença de alguma doença ou de algum estado irregular, como uma higiene mal feita, a falta de atrito, né? Ou a origem de certas doenças, né? Que pode levar a superfície a ficar mais lisa, mais brilhante, mais vermelha. Então a cor da língua é um indicador importante da saúde dela. Tem que ser rosa claro e áspera. Essa aspereza se dá por micropapilas e é como se fosse uma lixa. A noção de que temos que escovar a língua é relativamente nova, questão de algumas décadas apenas. O fato é que uma boa saúde bucal passa por uma língua bem higienizada. Quais problemas a saburra, que é aquela camada esbranquiçada que se vê na língua, pode causar à saúde? Aquela área branca senta que ao raspar sai, aquilo chama saburra. É como se fosse a sujeira, como se fosse uma lama, né? E na boca, podemos dizer que é o local do corpo que tem mais bactérias, fungos e parasitas. Então essa saburra acaba servindo de alimento para esses micro-organismos e aquilo fermenta, né? E pode gerar a halitose. Uma das causas da halitose, do mau hálito, é a falta de uma higienização adequada da língua que forma essa saburra. Por si só, por algumas horas ou por alguns dias, a saburra só vai provocar essa halitose mesmo e vai entupir um pouquinho os sensores do gosto, do paladar. Então a pessoa fica com um gosto dificultado, né? Não sente tão bem assim o sabor dos alimentos. Só isso. Agora, ao longo, se a pessoa tem essa saburra constantemente, ao longo de meses, né, você começa a ter doenças, como por exemplo, a língua pilosa. Porque como não atrita, as papilas crescem e ficam como se fossem pelinhos, né? Então se chama língua pilosa, né? E sobre essa saburra pode crescer muitos fungos, então pode ter candidose, né? Mas são doenças que desde que se retomado o hábito diário, elas tendem a desaparecer, né? Agora, não podemos dizer que essa burra provoca o câncer, ou que essa burra vai provocar lesões mais sérias. Não, isso não, mas ela indica que a pessoa não tem uma boa higienização, que vai ter um mau hálito, né? Tem uma halitose um pouco mais acentuada do que o normal, né? Então, e pode ser ali um palco, um local onde as bactérias, fungos, parasitas vão proliferar mais intensamente. Que a língua deve ser higienizada, né? Ou seja, quando você escova o dente, você escova a superfície da língua.
Com a própria escova. Algumas escovas hoje já vêm com a parte dorsal mais áspera para fazer essa limpeza. E existem instrumentos que são os limpadores de língua, os raspadores de língua, que funcionam também. Mas você, tendo uma boa escova, você pode fazer isso logo em seguida, ou junto, no mesmo momento da higiene bucal como um todo, especialmente dos dentes. Sempre em movimentos de trás para frente, para que não provoque a sensação de ânsias, de vômito, né? E também deve ser provocado sempre de forma delicada. Então, se você não faz isso, a língua ela trita no palato, né? E vai limpando, vai fazer uma autolimpeza. Mas só isso não resolve. Nossa alimentação é muito industrializada. Então, só o atrito com o palato e com os dentes não faz uma limpeza adequada. Por isso tem que passar essa escovação. Essa escova, né? Tem que fazer essa escovação. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar de língua presa e reprogramação lingual. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica de saúde para vocês é bem simples. Praticar esporte melhora a saúde e o seu convívio social. Então não fique parado, levante do sofá e venha praticar qualquer esporte. Saúde em Prática está de volta, hoje falando da saúde da língua. Costuma-se dizer que as pessoas que falam demais têm a língua solta. Brincadeiras à parte, sabemos que a língua encontra-se fixa na região posterior da boca. Apenas uma parte é mais solta, contudo controlada por um freio que contém a sua mobilidade. Como explicar os casos em que chamamos de língua presa? Nossa equipe de produção foi conversar com o patologista e professor do curso de odontologia da Universidade de São Paulo, Alberto Consolaro. Vamos ver. A língua presa também é chamada de anquiloglossia, né? Quando a criança nasce, ela pode nascer com o frênulo da língua, né, com o frênulo lingual muito inserido no soalho da boca. Às vezes até a gengiva dos dentes inferiores. Essa inserção acentuada faz com que ao colocar a língua para fora, há uma limitação nesse movimento. E ao colocar a língua no palato, também há uma dificuldade. Isso gera uma deglutição irregular, isso gera uma fala com algumas sílabas invertidas, como o cebolinha, que troca o R pelo L. Então, a língua presa ela é a mesma coisa que dizer que ela está mais aderida ao soalho da boca. Hoje no Brasil, por lei, né, quando a criança nasce, o pediatra tem que fazer uma análise de como está a língua, se ela está presa ou não. E aí você faz uma cirurgia, né, ou no próprio hospital, ou depois de 1, 2, 3 meses, e aí isso é corrigido. Algumas pessoas crescem, se adaptam e falam normalmente, viram cantores, locutores, sem nenhum problema. Mas alguns, acentuadamente, ficam com limitação na fala. Aí tem que fazer uma cirurgia. É uma cirurgia muito simples, um cirurgião bucomaxilo faz com bastante rapidez no próprio consultório, sob anestesia. Mas hoje, praticamente, assim, com as novas gerações, já vão sair do hospital com esse exame feito, que é chamado teste da linguinha. Qual o tamanho normal da língua? Você sabia que é possível realizar uma reprogramação na posição da língua? Vamos conferir em quais situações ela é indicada e como é feita. Sobre o tamanho da língua, é importante ressaltar que uma língua muito grande, com cor, superfície alterada, geralmente o paciente é portador de uma doença, do tipo hemangioma, linfangioma, e não é uma coisa comum. Geralmente faz parte de síndromes de desenvolvimento. Quando a língua é maior, mas ela tem um aspecto normal, ela pode ser muito grande, o músculo é grande, o conjunto é grande. Então isso se chama macroglossia muscular. Ela é extremamente rara, né? Muitas vezes o que acontece, e isso é mais comum, é que o arco dentário superior e inferior são pequenos. Eles que estão diminuídos, passando a impressão que a língua que está grande. Muitas vezes o arco é normal, né? E os dentes estão todos organizados de forma adequada, mas parece que a língua está forçando para fora, parece que falta espaço para ela. Há um tempo atrás se pensava que o tamanho da língua era grande,
Até se preconizava reduzir o tamanho dela, removendo um fragmento em forma de V na ponta da língua, que não causa nenhum transtorno maior para o paciente. Mas ultimamente, nos últimos 10 anos, se percebeu que, na verdade, nesses casos, não é o tamanho da língua que está errado, é o vício postural, é a língua que está empurrando de forma atípica por um movimento, por um vício de postura do paciente que vai empurrando o dente para frente ou colocando a língua entre os dentes, até modificando o posicionamento. Então, nesses casos, o ortodontista, quando percebe isso, aí ele pede para fazer uma reprogramação, uma reposição, como se fizesse análises dos mecanismos, e isso geralmente quem faz é o fonoaudiólogo, né? Então ele faz exercícios posturais, né? Às vezes usa aparelhos ou até objetos nesses exercícios, para que a pessoa aprenda a posicionar adequadamente a sua língua em relação aos dentes, em relação à deglutição, em relação à fala. Então, em geral, o tamanho de língua nas pessoas normais, não sindrômicas, é muito difícil de ser realmente o tamanho da língua que está alterado. Esse tempo já passou. Geralmente é uma questão de posição. Agora, tem pessoas que têm síndromes, como por exemplo, a síndrome de Down e outras doenças, pode ser que a pessoa tenha o tônus muscular da língua um pouco alterado e faz ela ficar mais espraiada na boca, ou até ela assume um tamanho maior mesmo. Mas tirando essas pessoas não sindrômicas, em geral, o tamanho da língua aparentemente maior está mais associado à postura do que a volume mesmo. Você já ouviu falar do autoexame da cavidade bucal? Chegou a hora de conferir dicas para prevenir o câncer de língua. No ar, Opção Saudável. Em relação à saúde da língua, o mais importante é a prevenção do câncer de língua, o mais frequente na boca. Como é que podemos fazer isso? Examinando semanalmente a língua, levantando na frente do espelho, colocando ela para fora, manipulando-a. Não tem nenhuma ferida, indolor, ou tem uma afta, ou tem uma mancha branca. Se houver isso, procure imediatamente o cirurgião dentista, ele vai te esclarecer. Na dúvida, também o procure. Mas se não tem nenhuma alteração, é porque você está com uma língua normal. Na superfície da língua, em geral, o câncer não aparece nas margens e na parte mais inferior, junto com o soalho da boca. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!